Já passou pela situação de estar numa reunião com o C-Level, apresentando resultados de pessoas e perceber que você está falando uma língua totalmente diferente? Essa é a diferença de linguagem entre o RH e o C-Level. É um dos maiores desafios de quem quer transformar o RH de um RH operacional para um RH estratégico, né? Eu sou o Bruno Cortes, CEO da Elofy, e esse é o HR Executive Talks. Hoje vamos desvendar como traduzir investimento em pessoas para métricas de negócio. Para isso, trouxe duas especialistas aqui conosco que dominam tanto a ciência de dados quanto a arte de persuasão executiva. Primeiro, Lohane Souza, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Lohane é diretora da BRH Brasil, membro do comitê de organização do CONAR, que, diga-se de passagem, um baita de um evento, uma baita de uma feira, né? E também CEO da Acelere Gestão de Pessoas, que é uma empresa referência em RH. Com mais de 300 cases de sucesso em todo o Brasil, 21 prêmios em 21 anos de carreira. E para trazer também uma perspectiva de mercado em uma base acadêmica muito forte, temos Gisela Sender, diretora da prática de talentos e organização na Accenture. Com PhD em comportamento organizacional, Gisela tem mais de 20 anos de experiência liderando projetos de grandes transformações com foco em pessoas. E também professora e palestrante. Seja bem-vinda. Obrigado. Obrigada, obrigada. Nos seus 21 anos de carreira e nesses mais de 300 cases de sucesso, você já deve ter visto muita coisa, principalmente em gestão de pessoas no Brasil, né? Quando os líderes de RH chegam até a Celere, né? Qual que é a queixa mais comum que você escuta na relação desses líderes de RH com o board ou com a diretoria da empresa? O que você percebe que é a maior dificuldade que eles têm? Em especial no centro-norte do Brasil, porque existe uma diferença de comportamento geográfica no Brasil. Em especial no centro-norte ou em empresas familiares menos profissionalizadas. A principal queixa é: não se percebe a relevância do investimento em desenvolvimento e engajamento de pessoas. As pessoas não são comprometidas e isso é percebido como um gargalo. Mas o engajamento e o desenvolvimento de pessoas não é percebido como uma estratégia. Uhum. Então, o principal desafio é traduzir, de fato, o que fazer, como fazer, para que as empresas prosperem através de iniciativas que aumentem esse engajamento e aumentem a performance de pessoas. Eh, eu confesso que, quando eu comecei na área de gestão de pessoas, parecia uma grande caixa de Pandora. O que fazer? É complexo o processo de engajar e desenvolver pessoas. E eu percebo que isso faz parte do modelo mental dos empresários de boa parte das empresas que a gente está comentando nesse momento. Para uma pessoa que não está muito acostumada a falar de resultado, você que já é um dilema, né? Você falar de pessoas versus resultados, né? A questão de como que você consegue traduzir isso em resultados, né? Mas também falar uma linguagem de uma diretoria, de um board, que no final do dia precisa de resultado, é uma missão, né? E Gisela, na sua experiência na Accenture, e como executiva sênior, você já esteve dos dois lados da mesa, né? Pisou aí nos dois mundos. Uhum. Como quem apresenta e como quem aprova os orçamentos, né, também, porque são visões totalmente opostas, né? Na sua visão, por que existe esse abismo na linguagem do RH para a linguagem de negócios? O interessante aqui a fala da Lohane, né, porque eu não trabalho talvez no mesmo nicho que você, então a gente consegue trazer essas perspectivas diferentes. Eu trabalho em grandes empresas, os clientes da Accenture são grandes empresas, as empresas que eu trabalhei como executiva também, né. O que a gente vê recentemente é uma evolução, uma diminuição desse abismo, né, uma evolução, dos outros executivos reconhecendo a importância das pessoas, mas eu ainda acho que está um pouquinho atrás do entendimento das outras áreas que compõem uma empresa. De verdade, trabalhando tanto tempo com área de pessoas, eu não acho que é tão diferente assim os objetivos. Eu acho que o que acontece é que a forma de enxergar o que é feito é diferente de um para outro. O modelo mental é diferente. E quem está acompanhando o resultado de uma forma mais objetiva e através até de
números financeiros e quem está trabalhando com pessoas. E, tipicamente, os profissionais que trabalham em área de pessoas, eles são menos ligados, e sempre foram menos ligados em números, menos ligados em estruturação, né, em analytics. E as pessoas que estão num C-level, principalmente em área financeira, ou até o próprio CEO da empresa, com uma cabeça muito diferente. Mas a gente vê uma convergência, né, cada vez mais. Você vê, assim, que People Analytics, HR, Tech é uma realidade dentro das áreas de RH agora. Então, você começa a trazer pessoas com essa cabeça mais analítica para dentro do RH e, ao mesmo tempo, uma conscientização maior do C-Level, da importância das pessoas, né? Então, eu vejo isso não só no Brasil, né? Isso acontece no mundo todo. Então, acho que quanto mais dados a gente tiver dentro de RH, mais a gente consegue mostrar essa relevância e chegar nesse meio termo ali de uma linguagem mais comum. Na minha percepção, teve uma mudança, né, muito grande, porque, assim, obviamente, né, como você falou, muita gente ainda olha para número, né? Mas com o advento ali da pandemia, a mudança da nova geração, né? Então, tornou-se muito mais relevante você desenvolver pessoas para diminuir turnover, aumentar engajamento, né? Então, todo líder, de alguma forma, ele passou a obrigatoriamente ter que lidar com isso, né? Eu acho que como tipicamente as ações de RH, nem vou dizer tipicamente, muitas das ações de RH, elas não têm um resultado tangível, Uhum, né? Ficou com esse estigma que é uma coisa que não traz resultado. Não é porque a gente não consegue medir em número que isso não está trazendo resultado, né? Então, tem um desafio de conseguir mostrar essa ligação, mesmo que seja indireta, com os números, mas tem um desafio de educação do C-Level, de conseguir enxergar valor em coisas que não venham especificamente de números que eles estão acostumados, né? De também abrir a cabeça nesse lugar. Então, quando o RH consegue ser mais tangível e o C-Level consegue enxergar valor em coisas menos tangíveis, é isso que eu estou dizendo, que você começa a chegar nesse meio perfeito. termo, né? Uhum. Boa analogia. Eu acho que eu vejo muito isso. Vejo até nas reuniões que nos encontros que nós temos com outros diretores, com outros CEOs, e você vai conversando, você vai entendendo realmente a ótica dos dois lados precisa ter algum tipo de alteração. Eu não acho que é Não só o RH que tem que se adaptar 100% à forma como um C-Level típico trabalha. Eu acho que o C-Level também tem que chegar perto ali, né? E entender que existem outras formas de mensurar valor. Justo. E, Lorraine, você tem testemunhado a evolução da área do RH no Brasil, né? 21 anos de carreira, viu muita mudança por aí também, né? Como que era essa conversa sobre investimento em pessoas antigamente e como você vê, né, que ela mudou? O que os líderes de RH precisam aprender nessa jornada? Mais uma vez, eu vou falar sobre a perspectiva das empresas médias, as empresas familiares, que são as que eu frequentemente mais atendo, né? Então, eu realmente acho que é interessante. Que a gente se complementa, né? Exatamente, porque as enterprises eu atendo poucas. E o que eu percebo que mudou é que os C-levels, né, os diretores, gostei muito do seu comentário, eles começaram a perceber a importância de um evento. O quanto eles começaram a ter a sensibilidade para perceber a mudança de comportamento do time quando ele faz um evento de convenção. O quanto esse time está mais orientado a resultados, o quanto esse time. E aí, essa perspectiva diferente começou a criar uma predisposição maior para investimento naquilo que realmente move o engajamento e o desenvolvimento do time. Existe um processo sucessório significativo no Brasil de empresas familiares. Essa geração que vem sucedendo os seus pais, essa geração de sucessores, ela vem formada para olhar para a gente, para olhar para pessoas. Em geral, foram formados por grandes instituições, até fora do Brasil. Então, isso gera no orçamento
né? Uma predisposição para, de fato, investir em eventos, investir em treinamentos, investir em software de gestão de pessoas, mas realmente ainda falta muito preparo do lado de cá, dos profissionais de RH, de se preparar para conseguir apresentar como isso se dará em retorno de investimento. Uhum. Né? Então, eu acho que falta, de fato, esse preparo das empresas, e muitas delas nem têm indicadores de performance. Então, enquanto a Gisela está falando aqui de People Analytics, a maior parte das empresas do Brasil não tem indicadores de desempenho e metas para além da área de vendas. Uhum. E aí o RH começa, então, a ter também esse papel de implementar uma governança, né? Quantas vezes a gente vê uma empresa onde o RH ele é incluído como ou protagonista ou um dos protagonistas do processo de implementação de governança das empresas. Então, eu vejo essa oportunidade grande do RH ser o protagonista das empresas, do C-Level, ter essa percepção de que agora é realmente importante, imprescindível, e o C-Level se sente muito pressionado quando a gente fala das novas gerações, Uhum. né? Ele se sente extremamente pressionado, porque na cabeça dele é só as novas gerações que querem isso, mas não é. Os millennials, a geração X, querem carreira, querem sentido, querem saúde mental, querem qualidade de vida, tá todo mundo querendo isso, né? Eu quero também. Então, não quer, todo mundo quer. Então ele percebe que é uma prioridade e aí eu percebo esses avanços estão na perspectiva, né? Eu me recordo que quando eu decidi por RH, porque eu caí de paraquedas no RH, quando eu tinha 16 anos, eu me inscrevi num programa de aprendizagem, eu fui até sem meus pais, inscrevi lá no programa de aprendizagem, eu precisava trabalhar. E eu caí de paraquedas no departamento pessoal/RH. Comecei ali a apurar o ponto eletrônico, que naquela época era aquelas máquinas de bater em ponto, né? Na máquina de datilografia, digitar o seguro-desemprego. E em determinado momento eu entendi o que que era um RH. Falei, é isso que eu quero para mim. Então, a área de gestão de pessoas naquele momento, eu já tinha entendido que ela é a área que mais move a organização com o menor nível de autonomia. Aí, falando aqui para os profissionais de RH, naquele momento, o que que eu entendi? Falei, olha, se eu tiver numa área de finanças, operações, eu vou precisar ser líder para ter autonomia, para mover alguma coisa. Na área de RH, se eu for assistente e for boa assistente, eu vou fazer uma diferença nesse negócio, né? Então, por que que eu tô dizendo isso? Porque hoje o profissional de RH tem ainda mais oportunidade de fazer diferença. Então, percebendo a evolução, a área de RH tem ainda mais autonomia. Há 21 anos atrás, quando eu enxerguei essa autonomia. Uhum. É interessante que você citou quando você deu o exemplo do evento. O evento, e como um CEO percebe que depois do evento a equipe está mais engajada, dificilmente você vai ter um indicador de desempenho com um número para o resultado desse evento. É um benefício que é intangível, mas que depois que um diretor vive isso, né, que um executivo alto vive isso, ele entende. Então, o problema é investir a primeira vez, né? E quando ele investir, ser bem feito, porque se não for bem feito, também não resolve. Então, como é que a gente tem a oportunidade de ter as primeiras experiências para que eles entendam que nem tudo vai conseguir ser traduzido para número, né? Então, eu acho que esse exemplo foi interessante aqui, casa, com o que a gente falou. E eu preciso reforçar uma coisa da sua fala que eu achei super interessante. Eu confesso que, assim, eu tinha ouvido falar já, né, em números grandes, mas você trazendo tem um peso diferente porque de fato uma pesquisa, né? Mas, arredondando, né, 90% dos CEOs, eles abrem caminho Isso. para o seu CHRO poder subir, sentar na mesa, mas ele sente que somente 30%, arredondando o número, é que estão de fato Tá preparados. É muita. E essa Muito. pesquisa fala, né, de como é que os CHROs poderiam se preparar, de o que está faltando ali, né, em termos de gap. Então, acho que é isso. Não estou botando a culpa no CHRO, não, porque o que eu estou dizendo é que está tendo uma mudança muito grande no papel do RH. Uma abertura. Então, assim como a gente diz que você estava falando, né, a geração nova está mais aberta para pessoas, mas como é que eu preparo um RH
para estar ocupando esse lugar também, né? Quais são os skills do futuro para o próprio RH? O RH define o skill de futuro de todo mundo, né? Mas quais são os skills de futuro do próprio RH, né? Mas eu acho que o mais difícil, ele já está acontecendo, que é ter a cadeira disponível, É, né? É conseguir convencer o CEO que cabe um lugar na mesa. Para mim, isso é é, o mais difícil, né? pois E é. aí cabe, né, as pessoas, obviamente, né, de forma geral, talvez tenha pessoas que já estejam preparadas, mas ainda não deram o passo que precisa ser dado e assumir aquele cargo, né? Porque eu costumo brincar mais ou menos o seguinte, que promoção é uma confirmação daquilo que você já, de alguma forma, já Demonstrou. está demonstrando e fazendo, né? Então, uma oficialização daquilo que você já está executando e preparado para fazer, né? Mas super, super interessante. E, Gisela Lohane, como que vocês conectam metas tradicionais de RH, né? Com turnover, engajamento e tempo de contratação? Né? Porque esses indicadores que basicamente a diretoria e o C-Level, eles monitoram, né? Eu tenho uma empresa que é a Celere, que é uma empresa de desenvolvimento humano e organizacional. A gente sempre teve uma orientação muito grande a resultados, por isso que a gente cresceu aí nos últimos 8 anos, estamos presentes em todo o Brasil. E fui, antes de Acelere, profissional de RH, fiz carreira. Falando de indicadores de performance, como eu traduzo na minha perspectiva, e que é a minha realidade, ações de desenvolvimento de pessoas a indicadores chaves de gente, como turnover, como, né, tempo de empresa, enfim. Ah, eu entendo que existem algumas iniciativas da gestão de pessoas em que você precisa monitorar de fato o impacto, que é o comportamento que você muda. O que a gente fez lá na Acelere? Desde que a gente começou a trabalhar com treinamento, a gente gamificou, sempre teve tarefa para implementar. E aí a gente foi buscando, para além da avaliação de reação em treinamento, o que a gente conseguia de fato mudar lá na ponta. Quando chegou a inteligência artificial, há 3 meses, chegou a inteligência, a generativa foi democratizada há 5 anos. Há 3 meses a gente criou um agente de inteligência artificial. Que o que ele faz? Depois que uma pessoa vai para um treinamento com a gente, 24 horas depois, ela começa a receber mensagens com pílulas de conhecimento, provocações para ela aplicar o que ela aprendeu. E a gente cria toda uma estratégia para que essa pessoa interaja com essa inteligência artificial, porque o que a gente quer é que ela interaja. Não tem pesquisa. Ela fica ali 15 dias mais ou menos interagindo com essa pessoa. Para quê? Para que a gente colete informações, evidências das dúvidas, dificuldades, mudanças de comportamento, de fato, o que aquilo provocou de impacto dentro da organização. Então, eu entendo que a gente até então tinha algumas ferramentas que nos limitavam. Eh, Muitas avançadas, como, né, a Elofy, que eu sou embaixadora, portanto estou aqui. Eh, Tínhamos ferramentas tecnológicas muito interessantes, mas a partir do momento em que a inteligência artificial nos permite fazer medida através de conversas, ou seja, a inteligência artificial, ela se permite ser conversacional, ninguém precisa entrar na plataforma para falar. Ela vai no WhatsApp, pergunta para a pessoa conversa com ela e ela extrai informação. A partir do momento em que a inteligência artificial ela passa a ser conversacional, a gente tem um poder muito grande nas mãos de conseguir traduzir os comportamentos, percepções, as emoções, pessoas em números. Uhum. Então, assim, eu quero aproveitar essa pergunta para contar um pouquinho desse processo, né? Porque avaliar, de acordo com o Kirk Sparking, né, que é o nosso é a pessoa de maior referência em, por exemplo, métricas de treinamento e desenvolvimento, você vai lá, você faz avaliação de reação, que é a satisfação, você faz. Mas como aumentar vendas a partir de treinamento? Aí você precisa de mais informações. E a IA, Uhum. ela te traz esse qualitativo. Então, eu entendo que nos apropriando enquanto gestão de pessoas da inteligência artificial, a gente tem um poder muito grande para avançar nesse sentido. É.
Os indicadores tradicionais de RH, eles tiveram uma função até esse momento que foi importante, mas talvez eles estejam um pouco obsoletos, né? Só que eles só podem sumir quando tiverem outros, como esse exemplo maravilhoso aqui que a Lohane trouxe, né? Então, é, olhar só, por exemplo, para o indicador de tempo de contratação, né, qual é a velocidade com que contrato, por si só pode não dizer muita coisa, né, pra uma diretoria, para um líder de empresa. Mas se eu linko isso com outras coisas, assim, por que eu reduzi o tempo de contratação, eu consegui manter a minha equipe completa e, com isso, eu mantive ou aumentei as minhas vendas ou a minha produtividade. Então, o indicador que a gente usa hoje no RH, ele não se traduz dentro do ambiente maior. Esses indicadores de treinamento que a gente usa tipicamente, né, de reação, gostou ou não gostou do treinamento, isso não. No que isso é bom, né? Foi ou não foi, né? Indicador de presença, quantas pessoas participaram, quantas pessoas foram afetadas por. As pessoas rirem, né? Pois é, o quão básico não são esses indicadores e como é que eu consigo fazer esse drill down e ver qual é realmente o impacto no todo. Mas eu acho que, além dessa como a gente falou no início, além dessa tentativa de tentar encaixar os nossos indicadores em indicadores maiores, é porque que a gente não cria indicadores novos, né? Então, quando eu estou falando de uma transformação, é, eu já tenho os skills que são necessários para trabalhar de uma forma diferente, né? Eu já tenho, enfim, os mindsets estão corretos. Como é que eu trago outros tipos de indicadores de acordo com aquilo que eu quero medir? Né? Então, sair daquele padrão básico e tentar elevar o nível da conversa sobre a preparação das pessoas dentro das organizações. A inteligência artificial ajuda, mas o entendimento da importância, né, da relevância do que o RH faz também ajuda a modelar a forma como a gente reporta isso. Para que serve indicador? Para reportar o que a gente está fazendo, né? Para Uhum. sintetizar e reportar e não precisar ficar contando, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que quando a gente tiver indicadores que sejam mais estratégicos e menos focados no como e mais focados no que, eu acho que vai ser mais fácil a conversa também. Uhum. Mesmo porque também um treinamento, depois de um treinamento existe uma evolução, né? É. Então a pessoa, ela aprendeu a teoria, ela precisa começar a colocar aquilo na prática, né? Acho que a iniciativa da IA realmente pode ajudar, como a Gisela falou, mas também isso demora um tempo para você ver a pessoa evoluir, né? E também essa evolução, ela precisa de alguém junto com ela, um líder, qualquer pessoa ali que esteja do lado para ver aquilo acontecendo, né? Então, se você tem um tempo maior de desenvolvimento daquela pessoa, obviamente que se você tiver algum tempo, você pode analisar os feedbacks, você pode ver se aquele PDI foi assertivo, se de repente numa matriz Nine Box ele se moveu de quadrante, ele se tornou um cara de alta performance, né? Ele não se tornou uma pessoa de alta performance só porque naquele período ele foi mais legal, né? Então teve uma estrutura, uma construção que aconteceu, que são coisas que você consegue trazer sim, mas leva um tempo, né? Você não faz um treinamento e no mês seguinte você consegue de fato colher todos os resultados qualitativos dele, né? Precisa de paciência e precisa ter um olhar muito, muito cuidadoso para tudo isso, né? E trazendo um pouquinho agora falando de benchmark, Gisela. Como que os líderes de RH podem usar os dados de mercado, né, o que tem disponível aí, principalmente agora com inteligência artificial, que você faz uma pesquisa muito rápida e assertiva, né, para fortalecer os argumentos, né? E que diferença você vê como empresas globais e empresas brasileiras utilizam esse benchmark nessas conversas? Tem que tomar cuidado para não usar o benchmark só como comparação, né? Ah, o meu tá maior, o meu número é maior, meu número é menor. O benchmark ele ajuda a tomar decisões de negócio, né? Então, será que eu estou investindo o suficiente, né? Você vê que se a gente souber o quanto que empresas do mesmo setor investem em tecnologia para RH, em desenvolvimento de inteligência artificial, percentual a receita, estou vendo que eu tenho espaço para aumentar, o espaço para diminuir. Então, hoje muitas empresas usam muito mais os benchmarks para justificar decisões que já foram tomadas do que para efetivamente debater e discorrer
em cima dessas decisões, né? Tem que saber usar o benchmark também com muita parcimônia, né? Porque quando o benchmark, quando a referência de mercado, ela ajuda o que eu quero dizer, eu digo que ela é ótima, né? Olha só como aquela outra empresa faz isso. Quando ela vai contra o que eu quero dizer, ela diz assim, não, mas isso aqui não se aplica porque a minha empresa é completamente diferente, aqui não é assim que funciona, ela tá rindo porque ela já ouviu isso aqui também, né? Então, assim, para usar benchmark, tem que ter um pouquinho mais de consistência, né? Para poder usar, e aí usar sempre, não é usar pontualmente. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes diferenças que a gente vê no uso de benchmark aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Então, a gente aqui, quando precisa, vai lá e corre atrás de um dado, e você vê empresas lá fora que já têm integradas a sua. Estou falando de empresas grandes, a sua People Analytics, bases de dados que são constantes, então você consegue fazer isso de uma forma consistente ao longo do tempo e não pontualmente quando eu quero tomar uma decisão, né? Então, você tem também um nível de transparência maior lá fora, você sabe exatamente de onde que vieram essas informações, as empresas elas estão dispostas a compartilhar as suas informações em troca de receber informações de volta também. Aqui a gente fica muito, ai não vou passar, vai que meu concorrente fica sabendo. Cara, tem se meu concorrente ficar sabendo, né, Hum. quantos Você funcionários vê eu de tenho. cima até. Não. O que que tem? Se você soubesse que eu tô fazendo. Não dá para você copiar uma estratégia inteira porque você sabe um número. Por outro lado, se você sabe um número, você recebe de volta. A gente está fazendo por estar rodando um questionário, está dizendo, olha, se vocês responderem, depois vocês têm direito, lógico, dados agregados e tudo mais. Mas assim, esse medo de compartilhar informação ainda é uma coisa real aqui no Brasil. Então tem que ter um pouquinho de maturidade ali para usar um benchmark. Mas é uma coisa muito bacana, porque você vê que você não está sozinho, né? E que as outras empresas elas têm desafios muito parecidos, né? E às vezes troca também de não só benchmarking de número, né? Mas benchmarking de ação, de política, né? Não é isso que vai fazer a diferença na hora do resultado lá, se vai vender mais ou vai vender menos, mas às vezes você consegue resolver um problema que você não está conseguindo resolver, né? E olhando para uma outra empresa que já passou por isso. Eu acho que o Conar, os outros eventos que a gente tem, eles têm esse papel, mas, de novo, é uma vez por ano, né? Tem uma curadoria ali, nem todo mundo consegue estar lá. Como colocar isso no dia a dia lá do RH, falando ali do elevação dele para um patamar um pouco mais estratégico, você conseguir entender o que são as tendências de mercado dentro do que está sendo feito lá. Isso, com certeza, eleva o grau de maturidade do RH como um todo. Uhum. E assim, eu vou colocar uma linha aqui para o pessoal entender um pouquinho, ali. Então, primeiro bloco, falamos um pouco de teoria, né? Segundo bloco, falamos de prática. E agora nós vamos para o terceiro bloco, que é case de sucesso, né? Que obviamente que isso daqui tem muito case, tem muita coisa boa. Vamos lá. Lorraine, dentro dos cases que você já acompanhou, né? Que não foram poucos, que tá lá no começo da conversa. Qual foi o business case mais brilhante que você viu um cliente construir, né? E o que fez a área de RH ser irresistível para a diretoria, né? Nesse case, assim, nessa construção, e ser levado em conta dentro desse aspecto estratégico, que é o que a gente está falando bastante. Eu vou contar o case de uma empresa do agronegócio do interior do Brasil, de uma cidade chamada Goianésia. Esta empresa tem desafios para atrair pessoas no interior do Brasil, numa cidade com outras grandes empresas, onde se disputa talentos à tapa, um tira do outro. Então, imagine 4 grandes empresas em uma cidade minúscula, né? Isso acontece em muitas situações. Desafios para, logicamente, reter pessoas e desenvolver pessoas. Muita gente ali semi-alfabetizada, analfabetizada. Bom, e a demanda de produzir uma cultura de alta performance com o desejo de estar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Bom, o que essa empresa tem feito? Há 6 anos nós a acompanhamos e duas iniciativas que eu destaco, né? A primeira é o desenho da experiência do colaborador a cada 6 meses é redefinida para a empresa do agronegócio no interior do Brasil. Isso é fantástico.
Porque a cada 6 meses é aferido o clima, é aferida a perspectiva ali, é analisada as práticas, né? Então, quando você tem a pesquisa de clima, isso é o produto. As práticas, aquilo que os business partners estão vivendo lá nas fazendas, estão vivendo eh, ali na agropecuária, estão vivendo lá nos lugares onde tem ali as árvores de coleta, né? Porque ele é uma empresa de coleta de o produto primário do algodão. Me esqueci agora como se chama. Enfim. Então, ali os business partners estão atuando, eles estão analisando no dia a dia os desafios dos líderes, os desafios dos colaboradores, tem a pesquisa de clima. Então, qual é a causa, que é a percepção desses business partners de alguns líderes que fazem parte do comitê, o produto que é o resultado da pesquisa de clima. Fazem o depara, ajustes na experiência do colaborador. No início foram ajustes como ajustes básicos. Essas pessoas se auto-intitulavam como boia fria, porque não tinha no local de trabalho um equipamento para se esquentar a comida. Agora tem um equipamento para esquentar a comida. Agora boia quente. Agora é boia quente. Exatamente. E esses ajustes foram feitos ao longo do tempo. Para além disso, né, além da melhoria na experiência do colaborador de forma estruturada, com business partner, semestralmente, aferições consistentes, planos de ações, intervenções assistidas, desenvolvimento de líderes. Todo ano, um programa de desenvolvimento de líderes, e isso parece básico, talvez, para quem esteja assistindo, mas para empresas, como eu disse, no centro-norte do Brasil, as pessoas querem 2, 3 palestras e querem que os seus líderes se transformem, que eles mudem completamente o comportamento. Então, um programa de desenvolvimento de líderes sistemático, onde você tem ali pelo menos 4, 6 horas mensal de desenvolvimento dessa liderança, onde você tem uma avaliação de desempenho que vai aferir, que vai criar um programa de desenvolvimento individual. Tudo isso vai transformando a liderança. Então, este ano, eles alcançaram o patamar, eles estão entre as 3 melhores empresas do agronegócio no Brasil, na GPTW, na Great Place to Work. Vieram receber com roupa bonita e tudo. E eu fiquei extremamente orgulhosa, fiz post nas minhas redes sociais. Então eu trago esse case com muito orgulho para falar de consistência. Consistência. Não é do dia para a noite que a gente muda os resultados em uma empresa. Mas se a gente consegue de forma consistente, sustentável, criar programas. Então, existe um programa de melhoria de desenvolvimento de experiência, existe um programa de desenvolvimento de líderes. Ano após ano, isso vai ser sustentado, isso vai sendo melhorado, isso vai sendo aperfeiçoado. Não existe nada que vença a perseverança e o trabalho duro. E eles conquistaram uma premiação admirável. Então, eu trago esse exemplo de perseverança, de consistência técnica. Muito bacana. Como é que foi a aprovação disso? Que eu acho que é disso que a gente está falando assim. Como é que uma empresa teve esse clique ali para aprovar? Porque não deve ter sido um programa Muito legal. fácil. É uma empresa que está na 3ª geração. O dono da empresa, ele praticamente fundou desculpa, o dono não, o fundador da empresa fundou a cidade. Então, é uma empresa que hoje tem um conselho diretivo e um desejo de responsabilidade social significativo. Então, acho que nasceu muito disso. Legal. Super interessante. E uma empresa, como você falou, né? Assim, no interior, né? Ou seja, é uma empresa que no final do dia ela acaba sendo a referência também para as outras que de alguma forma ali estão em volta, né? Sim. Então acaba sendo aquela pessoa que desbrava, Não, que e cria, vai né? querer ser igual, né? Exatamente, que coloca o dinheiro na frente, que espera o retorno, porque foram 6 anos para chegar nesse resultado, né? Não é uma coisa rápida. Sim. E aí vamos no oposto agora, Gisela. Vamos para Londres. Vamos lá para longe. Qual foi o business case mais desafiador que você já viu na sua carreira, né? Aquele que parecia impossível de aprovar, que você fala, esse não passa de jeito nenhum, mas que encontrou o caminho e no final fez a diferença. Então, esse caso, né, é de uma empresa grande, né, uma empresa de serviços financeiros, um banco que é lá em Londres e no Reino Unido, né? Estavam passando por uma empresa que tem já muitos anos, muitos e muitos anos, estava passando por um momento muito complicado de resultados. Eles perceberam que precisavam fazer uma virada de chave, precisavam voltar a crescer, né? Precisava se transformar.
E aí eles fizeram um grande programa de transformação, né? Que é o que eu tinha falado antes, um programa de transformação que não era um programa de transformação de pessoas, era um programa de transformação do banco, da empresa como um todo. E aí eles perceberam que para esse programa de transformação funcionar, precisava mudar a forma como as pessoas se comportavam, né? Mudar os mindsets e tudo mais. Aí veio lá o diretor de RH e disse, então tá, então eu quero fazer um programa, eram 70 mil funcionários, então eu quero fazer um programa que eu preciso ativar comportamentos para esses 70 mil funcionários, isso vai levar um ano, eu vou contratar consultoria, vai ser caro. Eu assim, não. Olha a quantidade de coisas que eu tenho para fazer aqui, a quantidade de projetos que eu tenho para fazer aqui, que eu vou contratar o sistema novo, que eu vou mudar aqui toda a minha unidade de negócio, vou digitalizar, em vez de ter agência, eu vou ter autoatendimento, tem um caminhão de investimentos para fazer, por que eu vou priorizar esse investimento, né? Qual é o VPL, qual é o ROI aqui desse investimento, por que eu priorizo isso ou não? E também já vi esse negócio de comportamento, né? Esse negócio de mindset antes, isso não funciona. Aí a gente contrata a consultoria vai embora, e depois esse negócio fica como? Então, não vamos fazer. Aí o diretor de RH voltou para casa, né? Pediu ajuda. Como é que eu convenço eles que isso é importante? Então, ao invés de apresentar como sendo um projeto de preparação das pessoas para o comportamento, a gente pensou em fazer ao contrário, né? Qual seria o risco de não fazer o projeto? O que acontece se eu não fizer o projeto? Se eu não fizer o projeto, grande parte das mudanças que estão sendo propostas aqui não vai funcionar. Não vai funcionar ou porque os funcionários vão resistir, ou porque os funcionários não estão preparados, ou porque eles não querem trabalhar com o novo, né? Não estão preparados para a mudança. E aí o risco de quanto custa o risco desse programa não funcionar. E aí, com esse frame, né? Com esse modelo mental, eles conseguiram aprovar o projeto, a gente fez o projeto, a gente fez mais de 50 mil experimentos com todo mundo. Depois de um ano, tiveram resultados tangíveis. Então, a gente viu, por exemplo, o número de reclamações no call center caiu, o tempo de resposta também caiu, as vendas aumentaram. Não vou dizer que é só por causa do programa de comportamento, né, de cultura, mas, obviamente, que isso ajudou muito. Você vê os resultados do banco melhoraram nesse período de tempo, e o projeto ganhou um prêmio lá em Londres como o melhor projeto de cultura lá na época que ele foi feito, né? Então, quando a gente coloca que esse trabalho com as pessoas é um viabilizador de qualquer outro trabalho que possa ser feito, eles conseguem entender o que acontece se não fizer, né? Uhum. Não é porque eu quero fazer, né? Não é do nada, ele está associado. Quando a gente faz projeto na Accenture, qualquer projeto que a gente faça relacionado a pessoas, a gente sempre começa da estratégia da empresa. Então, agora eu estou fazendo um trabalho para uma empresa que quer revisar a sua arquitetura de tecnologia para RH, né? Ah, então me ajuda aqui assim, tá bom, então vamos fazer assim, vamos dar 3 passos para trás. Para eu poder saber o que eu quero se eu quero trazer a Elofy aqui para ajudar, né, nessa arquitetura. Quando que eu quero saber dessa arquitetura, primeiro eu quero saber o que eu quero do RH. Para saber o que eu quero do RH, eu preciso saber qual é a estratégia da empresa e como é que o RH ajuda a estratégia da empresa. Então a gente sempre vai lá e tenta puxar, né? Às vezes você vai lá direto lá vamos desenhar aqui arquitetura, eu tenho lá aquisição, né? Depois desenvolvimento, né? Gestão de talentos, o offboarding. Não é assim, o que eu quero priorizar, o que eu quero privilegiar, né? Então, esse eu acho que é um exemplo de que a gente consegue inserir tudo que a gente faz em qualquer coisa que acontece na empresa, porque a empresa é feita de pessoas. Exatamente. E você trouxe duas coisas super importantes. Primeira, né? O projeto era o mesmo, só mudou a roupagem. A forma como você apresenta os benefícios do projeto. Por que Exatamente. que nem só os benefícios, por que você quer fazer o projeto? Por que esse projeto é importante? O projeto é o mesmo, as pessoas que receberiam essa apresentação, né? A informação era as mesmas, né? Só mudou a roupagem. É. Então, esse pensamento né, estratégico é super importante. Ah, também tem uma outra coisa que você comentou, que na minha opinião faz total sentido, né? Que é você fazer uma leitura da estratégia
e não desdobrar somente isso no RH, mas nas outras áreas, sim, precisa ser feito. Porque eu tenho um cliente que ele tem nos próximos anos um plano de triplicar de tamanho, super audacioso, né? Como que o board vai olhar para isso e, por exemplo, o RH não olha para como que ele vai contratar essas pessoas, para como que ele vai preparar o time de liderança atual para um crescimento, para as pessoas poderem crescer, como que ele vai tentar reduzir turnover, como que ele vai se tornar uma marca mais sexy, né, empregadora para conseguir triplicar de tamanho. Então, essa conexão, ela precisa existir, ela não é a curto prazo, né? Não, é assim, o RH ele não precisa decidir sozinho o que ele vai fazer, né? Ele tem que acompanhar ali ele está a serviço da estratégia da empresa como um todo. Então, na hora que ele gruda na estratégia, ele ganha relevância. Na hora que eu mostro como é que ele ajuda a estratégia maior, ele ganha relevância. Boa, essa dica é boa. E Lohane, ah, qual, na tua opinião, né, aquele erro mais clássico, né, que você vê o RH cometer para apresentar um projeto, apresentar as informações para o board? Apresentar um projeto feito por ele, que ele acredita e que ele criou sozinho. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. O profissional de RH, e eu já cometi esse erro, por paixão, por desejo de desenvolver a empresa, mudar o mundo, deixar o meu legado. Ele demora um pouco a entender o que ele tem que fazer para mover os líderes, porque ele faz através dos líderes, né? Ele faz gestão de pessoas através dos líderes, e ele tem que traduzir o que a alta gestão está pensando, né? O que os C-levels estão pensando, tem que traduzir isso em forma de processo, iniciativas, ações. Bom, o que eu sempre vejo o profissional de RH errando e não conseguir fazer isso, e não conseguir fazer essa tradução, e não conseguir trazer a estratégia. Porque, assim, mais uma vez falando pelas médias e pequenas empresas do Brasil, os líderes, eles não entendem a estratégia, eles não sabem traduzir a estratégia, e o RH não entende, porque então fica aquela coisa embolada ali, aquele monte de ruído. E o que a gente sempre traz como orientação? Existe uma metodologia ágil, que também é tida como metodologia ativa hoje no Brasil, metodologia ativa de aprendizagem, que chama Design Thinking. Uhum. É um método com ferramentas, com passo a passo, para em 4, 8 horas você conseguir criar uma estratégia, você conseguir criar um projeto. E os líderes, os RHs, a alta gestão dessas médias e grandes empresas precisam muito dessa ferramenta, porque elas não conseguem traduzir, então, eu já fiz várias formações para profissionais de RH Design Thinking, e em todas as oportunidades eu trago gente, aprenda a fazer Design Thinking, aprenda a trazer essa ideia para a alta gestão de vamos criar juntos a estratégia, vamos entender juntos qual é o problema do líder para a gente definir qual será então a solução. Se não dá para chamar todos os líderes, chama aí 20%, 10% das lideranças, entra para uma sala e vão fazer diagnóstico e criar a solução todo mundo junto. Eu entendo que o principal erro é esse, assim, de criar um programa. Criamos nova jornada de onboarding, criamos um novo processo de avaliação de desempenho. Aí você convida todos os líderes, aí todo mundo olha para aquilo ali, entende mais ou menos e fala, ok. Na prática, o RH fica ali lutando, suando para o cara fazer, para o cara responder, porque ele não entendeu o sentido. Ele não fez junto. Então, se você convida o líder a fazer junto, ele fez o diagnóstico, ele conectou que o problema dele vai ser solucionado por aquilo que está sendo criado. E aí ele vai naturalmente se engajar. É básico, mas é extremamente inovador, disruptivo nos dias atuais ainda. E eu entendo que essa é a grande virada de chave que os profissionais de RH precisam fazer nas empresas médias e grandes. Porque quando a gente está falando de enterprises, o board chama o RH. Empresas médias e pequenas, o RH chama o board. Entende? O cara vai lá, contrata um profissional de RH, mas ele não sabe o que ele quer dele, ele não sabe quais são os entregáveis.
E aí ele fica esperando uma transformação. Eu quero que todo mundo seja engajado do dia para a noite aqui na empresa, mas ele não sabe o que pedir para o RH. Então, eu entendo que design thinking é uma metodologia que todo profissional de RH precisa aprender a chamar os gestores para criar junto, precisa aprender a extrair da alta gestão o que ela está pensando, o que ela está sentindo, a visão da alta gestão, porque isso é um trabalho que tem que ser feito nas médias e pequenas empresas, que é a maior parte das empresas do Brasil. Legal, legal. E tem um outro tema que é muito importante também, que eu vejo que ainda é uma dificuldade, né? Porque é um mundo também que nós, quanto Elofy, atuamos totalmente, né? Que é o retorno sobre investimento, né? O famoso ROI, né? Ah, que argumentos, né, você vê aí, Gisela, que o pessoal utiliza para justificar os investimentos em plataformas digitais ou automação de processos? Tem que tomar cuidado para não se apaixonar pela solução, né. Ah, eu fui lá no Conar, entrei lá no stand, achei um sistema super legal, olha só o que que ele faz. Aí você vai lá para pra provar, assim: "Olha que legal que é o sistema". Aí o Celeva, o board vai olhar e falar assim: "Tá bom, mas isso aqui vai me ajudar no quê?", né. E Hum. como é que isso se conecta com todo o resto, né, porque tem que nem inteligência artificial usar por usar, né, você tem que entender como é que ela te ajuda em alguma coisa que você precisa fazer, né. Então, normalmente o Celeva não compra funcionalidade, compra resultado. Então você diz assim: "Com isso, eu tô aqui melhorando a minha experiência do colaborador e com isso eu vou melhorar vou diminuir o meu turnover, isso vai reduzir qual é a dor que eu estou resolvendo, né, da empresa para eu poder querer, contratar essa solução, né, porque senão não tem ROI, né, não tem ROI. O ROI é o retorno sobre o investimento. O que que é o retorno? O retorno é esse benefício que eu vou ter em relação a uma dor, né. Então, entender não é a gente chama de martelo procurando prego, né, então não vai ser um martelo procurando prego, o prego tem que estar lá, você tem que querer, bater no prego, o prego tá lá, então encontrar quais são as principais dores, priorizar quais são essas dores que estão trazendo maior prejuízo para a empresa, encontrar a tecnologia que vai resolver essa dor, aí o ROI sai, direto, assim, Vai por inércia. sai por inércia, né, como diz aí, sai no xixi, né. É isso aí. E essa conexão, né, de pegar a dor, tem algumas coisas assim que eu vejo ainda que é o seguinte, né? Você falou da questão de se apaixonar pela solução ou pela ideia, né? Mas também tem que ter um olhar muito claro de que aquela solução, ela pode ser muito boa, ela pode ser a melhor do mercado, mas ela tá dentro da minha realidade enquanto negócio, né? Porque às vezes ela pode me resolver tudo, mas o tudo eu não preciso agora. Ou eu não tenho condições de colocar o tudo Ou agora. então você cria um Frankenstein dentro de casa, Exatamente. né, então você tem empresas que, por exemplo, têm um monte de soluçõezinhas, ótimas de forma isolada, mas que quando elas se juntam, elas não trazem nenhum benefício, ou trazem uma confusão maior, porque elas não são integradas enfim. Então, aí você pega, de novo as coisas ciladas, né, aquela área específica encontrou uma solução muito boa para ela, mas que não conecta com o resto ou atrapalha alguma outra coisa do outro lado. Então, entender o todo também aqui é É importante. importante. Como que você vê isso aí, Lohane? Você vê que isso no mercado, o pessoal sofre também com isso no mercado de médio porte? Ah, sim, em especial porque eu entendo que falando de soluções tecnológicas, houve uma democratização, né. Anteriormente, só os RPs era um negócio que pesava muito no orçamento. Então, quando há uma democratização, a área de RH, ela começa a ter um orçamento ali, e aí às vezes ela contrata para gestão de desempenho uma plataforma, ela contrata uma outra plataforma ali, e sempre tem aquele líder da empresa, nas médias e grandes, tem aquele líder que tem aquela autonomia, que tem aquele orçamento, geralmente é o líder da área de vendas, que tem aquela autonomia, que tem aquele orçamento, e ele ainda faz um negócio diferente, que não está alinhado. Então, eu entendo que a a área de gestão de pessoas, quando ela começa a ganhar essa autonomia,
A Gisela falou muito disso, ela tem que fazer bonito de início. E ela não pode perder a autonomia dela de construir uma estratégia integrada, né. Então cabe à área de pessoas esse posicionamento de: "Opa, isso aqui não tá, se a sua abordagem é gestão por competências, e tem uma plataforma que não espera aí ela vai ter que se alinhar a essa abordagem de gestão por competência para ela conseguir gerar as mesmas informações, ou ela vai ter que de alguma forma se integrar aos indicadores X e Y para que ela converse com tudo que está sendo feito. E eu entendo que esse é o momento realmente da área de pessoas se posicionar. E volta no que a gente estava conversando, né? Se posicionar e às vezes a cadeira já tá ali, Uhum. né? Falta você sentar, né? Precisa dar esse passo, Sim. né? E tomar cuidado, que o Rani falou, de não sentar e pagar mico, né? E fazer Exatamente. feio, porque Se você tem uma prepare. chance, né? É. Você tem uma chance aí para você perder a credibilidade, que eu acho até o que a gente vai falar na sequência, né? Você perder a credibilidade e aí voltar 3 passinhos para trás não é difícil, não. É. E eu entendo que aí mora o turnover de muitas empresas no Brasil na cadeira de RH, porque tem turnover na cadeira de RH, hein? Eu acho que é muito também por isso. Que vai dar o passo, mas não tá preparado. Ou não consegue tracionar, né? Não consegue entender o propósito do que se espera, Convencer, não consegue ter convencer, relevância. frustra, né? Exatamente. Legal. Tá ficando interessante, porque, de novo, né? Teoria, prática, cases de sucesso e agora, como a Gisela falou, credibilidade, né? Porque credibilidade, para mim, tem muito a ver com capital político e uma posição de C-level dentro de uma cadeira importante de relevância numa diretoria. Credibilidade e capital político conta muito, né? E isso é uma coisa que se constrói com o passar do tempo, né? Com entregas, né? Com o jeito que você conduz tudo isso e, obviamente, com os resultados que isso acaba acontecendo com o passar do tempo, né? E, Gisela, você como professor e palestrante, né? Você forma os líderes nessas competências, né? Como um líder de RH pode desenvolver essa fluência, né? Essa linguagem de negócios, né? Sem se tornar um CFO? Porque eu vejo que tem muita gente que acha que falar difícil, né? Vai conseguir participar disso, mas não é, né? E que competências são essenciais para falar de igual para igual com os outros executivos C-level? Acho que primeiro é ampliar o autorreconhecimento, né? Eu não sou um profissional de RH, eu sou um profissional de geração de valor através das pessoas, né? Então, na hora que você tem essa consciência, né, o teu espectro aumenta um pouco, né? Em vez de pensar nos processos de RH, pensar nos processos de RH como alavancas de valor para o resto da organização. Então, isso é menos uma competência técnica, é mais um mindset, né? Então, eu acho que esse é o mindset que deveria nortear ali o trabalho de todo profissional de RH, desde de quem está anotando ponto, que não tem mais como anotar o ponto, mas, né, mas que está fazendo um trabalho que talvez não seja, não tenha tanto contato direto com o board, mas assim, a cadeia inteira, né, você faz diferença, né? Em termos de skills técnicos, assim, apesar de que eu não tenho que se transformar num CFO e nem trabalhar na área financeira, eu acho que entender as métricas financeiras básicas, né, entender qual que é o impacto do que a gente está fazendo no RH num DRE da empresa como um todo, né, eu acho que isso diminui a vulnerabilidade num debate ou numa conversa. Você consegue conversar ali de igual para igual, né? Então, acho que tem que ter esse conhecimento básico dos investimentos, como é que isso afeta o resultado da empresa. Então, acho que isso faz alguns termos como ROI, né? O que é eficiência, né? O que é lucro, EBITDA, tem muita empresa que usa EBITDA, poder falar um pouquinho sobre isso, né? Outra coisa que é super importante é pensamento sistêmico, né? Entender esses efeitos, né? Esses impactos de tudo que a gente está fazendo no resto e do que o resto está fazendo na gente, né? Enquanto área de pessoas, como é que a gente conecta todas as outras coisas que estão acontecendo na organização, né? Então, até esse negócio que eu vim falando muito aqui como é que a gente conecta o que o RH faz com a estratégia da empresa. Você só conecta isso se você tiver pensamento sistêmico, né? Então, olhar além
daquela atividade que a gente está fazendo. Como é que essa atividade se encaixa no resto, né? Acho que linguagem executiva, né? Você poder falar de uma forma sucinta, né? De você conseguir fazer um storytelling que você consiga apresentar um case, né? E agora o que não pode faltar é dados, né? Dados e uma mínima de influência, uma influência mínima em inteligência artificial, em tecnologia, né? Que eu acho que isso é geral, e aqui mais ainda, né? Na hora que você faz um acompanhamento de experiência do colaborador, com o case lindo que você trouxe aqui, né? Você poder transformar isso em dados mais analíticos, que você consiga comprovar na hora que você vai calcular o ROI de investimento de tecnologia. Então, como é que você consegue organizar os dados do RH, né, e tirar as informações que você precisa para poder fazer a gestão e para poder reportar para fora. Então, esses são os que eu priorizaria aqui, tá? Uhum. E o DRE, né, gente, é aquele negócio, né? Tem muita gente que ouve essas letrinhas e fala aonde que eles vivem, o que eles comem. Quem é o R, quem é o E, tudo assim, Exatamente, produzem, né? exatamente. Exatamente. Não, mas o mínimo tem que saber, gente. Assim como tem que saber o mínimo de tecnologia, tem que saber o mínimo. Tipo um toolkitzinho, né? Você tem uma malinha de ferramenta de finanças, uma de tecnologia, e aí com isso você vai bem ali. Se você é especializado em nada, mas um pouquinho de tudo, letramento, pelo menos, tem que ter. Para muitas pessoas que estão nos assistindo, falar de DRE pode parecer uma coisa básica, né? Mas no dia a dia não é, gente. Não, Tem muita no RH, tem gente que não sabe. principalmente no RH, né? Porque acha que não precisa. Eu escolhi o RH, eu não preciso saber de números. Eu sou de humanas, não precisa. Olha só, eu sou engenheira, tá? Então, sou engenheira de formação. Minha filha brinca que, desde pequenininha, ela fala isso, que o pai dela é engenheiro de coisa e eu sou engenheira de gente. Então, porque eu sou engenheira, quando eu comecei a trabalhar, comecei na Accenture como estagiária, eu trabalhava na área de processos e de tecnologia, desenvolvia sistemas, mas sempre gostei dessa parte de gestão da mudança, fui gostando. Acabei saindo da Accenture para fazer um mestrado, saí do mestrado, fui trabalhar em empresas de telecom, com Customer Experience, e aí quando eu voltei para a consultoria, uma consultoria menor, comecei a fazer projetos em área de RH, e aí fui fazer o meu doutorado, né, meu PhD em comportamento organizacional, eu estudei felicidade no trabalho. É. Legal. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, aí quando eu voltei aqui para Accenture para trabalhar, que foi onde eu me encontrei, né? Então já tem bastante tempo que eu tô trabalhando na área, mas eu originalmente eu fiz um MBA em finanças, então eu tenho mais do que do que o básico ali, porque eu estava procurando, né? E aí eu me encontrei aqui e hoje eu tenho esse básico ali da minha primeira fase de Accenture de tecnologia, depois eu fiz um MBA em finanças, então por isso que eu vejo a diferença que faz eu ter essa base. Não precisa fazer um MBA em finanças, Sim. não precisa trabalhar com tecnologia, mas você ter um mínimo ali para poder dialogar faz com que, de novo, a relevância Sim. aumente. Então, Faz a diferença. faz. Eu venho do mundo de tecnologia, né? Eu sou É. formado em ciência da computação, fiz gestão de tecnologia da informação e agora estou também trabalhando nessa frente do mundo de RH. Mas esse tema financeiro, né? Ele é super importante porque, né? Só fazendo um gancho aqui rápido. No final, o DRE é onde você concentra e consegue ver todo o resultado efetivo da empresa. Então, se você do RH está buscando um investimento, é lá que você vai descobrir o que vai acontecer, né? Seja se ele se trata de um CAPEX como investimento, se ele trata de uma despesa como OPEX, né? Você vai ver quanto que está custando ali o desligamento das pessoas, como que isso está impactando o caixa, Uhum. né? Então ali tem muita coisa importante que o cara ele precisa saber, né? Ele, como vocês disseram aqui, não precisa ser um especialista, né? Mas ele precisa ter o mínimo dessa caixa de ferramentas, assim como TI de fato, né? Mas a inteligência artificial também, na minha opinião, ela trouxe um salto quântico novo, né? Porque ela permite que esses profissionais eles consigam estar à frente se eles conseguirem dominar uma boa parte desse assunto, né? E trazer resultado através dele, né? Então acho Isso. que isso ajuda a virar um pouco a mesa, né? E Lohane, olhando para o futuro, né? Olhando lá para frente para essa parte de gestão de pessoas no Brasil, como que você vê que essa parte de conversa, né, sobre investimentos em pessoas, né, como que ela vai evoluir? Para onde que ela vai, né? E o que os líderes de RH precisam começar a se preparar agora? Eu vou reafirmar, ratificar o que vocês acabaram de falar sobre os líderes de RH.
entenderem um pouquinho de cada área do negócio. Tem uma abordagem que é o modelo T de competência, né? Você ser generalista em um monte de áreas de conhecimento e ser especialista em um. E eu entendo que esse é o modelo de agora para o futuro. Todos vão precisar saber de inteligência artificial, todo mundo vai precisar saber de comportamento humano, todo mundo vai precisar saber de experiência do cliente. Então a gente vai somando essas competências e é importante que o RH entenda isso. Sobre indicadores de performance, como que vai funcionar os investimentos em pessoas, entendo que dentro da área de negócios, com a inteligência artificial, as áreas do negócio elas vão se fundir muito. Entendo que a gente vai ter dados qualitativos, para além dos dados quantitativos, significativos para a gente abordar, para a gente entender. Então, eu entendo que todas as áreas do negócio elas vão começar a se pautar por comportamentos, por falas de impacto recorrentes, por questões qualitativas que antes a gente não conseguia medir. Mas que agora, com a inteligência artificial, a gente vai conseguir medir. A gente vai conseguir medir melhor humor, emoções, comportamentos recorrentes. E tudo isso vai começar a pautar onde a gente tem que investir. Então, eu sou muito pragmática, mas eu confesso que quando eu olho para o futuro, a única coisa que eu consigo enxergar é que a gente tem que ter cada vez mais visão do todo, ousadia, não ter medo de brincar com tudo isso, com todas essas ferramentas, dados, informações que a gente passa a ter. Porque eu entendo que quanto mais ousadia e desejo de conhecimento a gente vai ter, mais rápido as empresas vão conseguir avançar utilizando os meios tecnológicos novos que estão surgindo, como a inteligência artificial. E eu falo isso com propriedade porque eu tenho, há 3 meses eu estou usando a IA, e é tudo tão ah, dados que a gente buscava há tanto tempo e agora estão na palma da mão, é tudo tão diferente. E isso me gera uma curiosidade, isso me gera uma ousadia, isso me gera um desejo de fazer diferente. Então, entendo que todas as áreas, né? O comercial, você vai olhar por que o cliente não está comprando? Peraí, deixa a IA nos falar. Por que a área de operações não está funcionando? Peraí, deixa o colaborador nos falar. Então, esses dados qualitativos do cotidiano, se a gente conseguir capturá-los utilizando inteligência artificial e as outras tecnologias que estão disponíveis, isso vai nos pautar de uma forma muito mais eficaz onde realmente a gente tem que colocar o dinheiro. Uhum. Onde que vai mudar o jogo. Eu entendo que essa é a grande mudança que está por vir. E que eu trouxe uma olhar bem genético. Eu costumo ser muito pragmática, falar assim, não, tem que fazer isso. Não, eu acho que agora tem que abranger Não, um é porque olhar. ninguém sabe. O ponto é o seguinte, todo... ninguém sabe o que vai fazer com a inteligência artificial. Sabe que tem uma avenida enorme, um monte de coisa, como um exemplo que você deu, a gente também está trabalhando com alguns agentes, mas não dá para ser super prescritivo aqui, né? Não Hum. dá. Aprender, ser curioso e ser ousado. Acho que é isso. Eu colocaria também uma pitada aí, sabe do que? De humildade, sabe? Volta um pouquinho pra trás, aprende, né? Pergunta, testa, faz um curso. Não tem problema nenhum, gente. Cara, nos Não últimos tem 3 meses tinha muito tempo problema. que eu não parava para aprender algo assim do zero, de me sentir -2 em uma competência. Tinha muito É. tempo que eu não me sentia -2 numa competência. Eu falei, nossa, isso aqui eu preciso entender, aprender. E aí fui realmente estudar. E é gostoso. É gostoso. É gostoso fazer isso, mas precisa de humildade mesmo. E aproveitando, né? Se vocês fossem resumir aqui 3 pontos essenciais, né? Que pode ajudar a convencer qualquer board a investir mais em pessoas. Pô, difícil, né? Qualquer board. Aqueles Não, 3 pontinhos assim, cara, isso aqui você não pode errar. eu acho que esse aqui é o resumo muito do que a gente falou aqui, né? Eu acho que primeiro mostrar qual é o impacto no negócio como um todo, né? Uhum. Se possível, trazer benchmarking, né? E de uma forma consistente, né? E trazer um pouco de conexão com a estratégia, mas sem perder o toque humano, que nós somos o RH, é o advogado das pessoas dentro das empresas, né? Então, assim, enquanto a gente não sentir que todo mundo está pensando nisso, acho que ainda tem
essa fala. Então, eu falei muito aqui de estratégia, de resultado, a gente falou aqui muito, né, de métricas, mas acho que não pode perder esse lugar, né? Então, eu acho que é por aí. Legal. Eu acho que conseguir apresentar iniciativas que vão aumentar faturamento, né, venda ou qualquer tipo de outra entrada de receita, diminuir custo, como o custo de turnover, nananã, e garantir a sustentabilidade do negócio, os assessores e tudo mais. Acho que esses 3 indicadores é o que o cara que tá no board, que tá lá em cima, quer ouvir. Ó, vai faturar mais, tem menos custo e vai garantir a perenidade da empresa. Tá tranquilo. Tá Tá fácil. fácil. Isso é fácil. Tá fácil. Tá Eu vou te dar resultado, eu vou te dar pessoas de alta performance, E a né? empresa vai viver. Com custo menor. E vai todo mundo tá feliz ainda por cima. Isso. Né? Nem você esqueceu das pessoas que eu tô falando, não pode esquecer das pessoas, senão a gente foca do outro lado, pêndulo faz assim, né? Aquela felicidade plena, né? Pois é. Tá fácil, Tá tá fácil. super tranquilo, gente. Tem que estudar finanças, inteligência artificial, né? Tem que saber fazer o storytelling. Fazer uma apresentação pro board, vender, né? Dar resultado, tá fácil a vida do pessoal da RH. E é isso aí. Mas, gente, vamos lá. Estamos aqui para ajudar, né? E eu adicionaria uma coisa aí também, que eu vejo, né? E eu vivo isso. Agora, não só puxando um pouco a sardinha pro meu lado, mas é fato, né? Eu vejo que muitas empresas, a questão do benchmark eu acho que é super importante, sim. Mas eu vejo que as empresas também, às vezes, elas absorvem pouco dos fornecedores, né? Porque um fornecedor que se propõe a fazer uma coisa naquele sentido, ele tem alguma coisa boa para trazer, né? Aproveita, ouve, né? Escuta. Tem coisa boa que você vai extrair dali, né? Principalmente de uma empresa como a Acelere, de uma empresa como a Accenture, né? Que tem uma baita de uma experiência, tem case de sucesso. Então tem muita coisa que vocês, né, enquanto fornecedores, já viram outros clientes passando, que aquilo já virou processo, né? E é muito mais fácil, é muito mais leve, corta muito caminho, É né? isso aí. E eu vejo que falta um pouquinho. Não, ótimo ponto. Acho que o benchmarking ele serve com as outras empresas, mas também trazer essas referências dos fornecedores que já passaram, que viram isso em outras empresas e que já incorporaram isso nos seus serviços. Exatamente. Bom, gente, ficou muito claro aqui, né, para todos nós, que o desafio não é só provar, né, que pessoas podem gerar resultado, mas que pessoas são um baita de um ativo que a empresa tem, né? Mas é também aprender a traduzir o impacto, né, que essa linguagem gera para dentro do board da empresa, né? A importância das pessoas, a importância do CPF por trás do CNPJ e o resultado que isso pode trazer, mesmo que ele não seja tão tangível no primeiro momento. Então eu quero agradecer, Gisele. Obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Lohane, obrigado também. As duas vieram de fora, a Lohane veio direto do Goiás, né? Gisele direto do Rio, direto para cá para a gente gravar esse podcast. Então, obrigado, tá? Por compartilhar os insights, compartilhar informações super relevantes conosco. E se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, né? Manda aí para tua rede de contato, porque tem muita informação boa. Não tenha medo de compartilhar, né? É isso aí. Precisa, né? Quem divide multiplica, não é mesmo? Uhum. Compartilha com o time, compartilha com a sua rede de contato. E eu sou Bruno Cortez, esse foi mais um HR Executive Talks, o podcast da Elofy. E para quem acredita que resultados extraordinários começam com pessoas, né? Até a próxima. Obrigado, gente.